Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Combatendo a Epidemia da Obesidade. Meu nome é Léo Bianchini, eu sou personal trainer especialista em emagrecimento e hoje eu vou trazer mais alguns dados para vocês, claro, com relação a doenças relacionadas à obesidade, à própria obesidade e também à atividade física. O título do nosso episódio de hoje é 2 semanas parado resulta em um aumento de 7% de gordura só na barriga. Misericórdia. Mas quero trazer para vocês alguns dados da Organização Mundial de Saúde, que diz que a obesidade será um dos maiores problemas de saúde do mundo até 2025, e isso já vem se acelerando aí muito e muito, principalmente por causa do Covid-19, né? E esses dados da OMS dizem ainda que 2,5 bilhões de adultos e mais de 700 milhões de crianças estarão sobrepeso, estarão acima do peso. Também, de acordo com a Organização da Cooperação de Economia e Desenvolvimento, de 2017, esses dados, mais da metade dos adultos e quase 1 em cada 6 crianças já estão acima do peso. Também, de acordo com a Obeso, que é uma associação que investiga só a relação obesidade e síndromes metabólicas, mais de 50% dos adultos estão na faixa de sobrepeso e obesidade, e 15% das crianças já estão na mesma situação, que é um dado bem preocupante, né? Você imagina só, uma criança já está sobrepeso, imagina como vai ser a vida adulta dela. Se ela já está sobrepeso agora, lá na frente isso pode causar ainda vários fatores negativos para o seu desenvolvimento. No Brasil existem mais de 20 milhões de indivíduos obesos. Na população adulta, isso corresponde a 15 a 12,5% entre homens e 16,9% entre mulheres. Ou seja, é muito mais presente, é muito mais visível isso nas mulheres do que nos homens, por algumas questões hormonais também, né? Então, cerca de 50% da população brasileira já está sobrepeso. Nos Estados Unidos, esses dados ainda são muito mais preocupantes, porque lá 64,5% da população já é considerada obesa ou acima do peso, né, de um peso normal. Então, só mostrando como essa epidemia ela já vem aí se alastrando de uma forma muito rápida. A obesidade está relacionada a vários fatores, né, a dois principais fatores, que é a genética e a nossa nutrição irregular. Mas eu sempre bato em cima de mais uma tecla, eu incluiria mais um fator preocupante, que é o estresse, e a gente vai falar mais sobre isso adiante. E falando um pouquinho da parte da genética, a tendência familiar, por exemplo, se os pais forem obesos, a criança tem aí 80 a 90% de chance de ser um adulto, até mesmo uma criança obesa. Então a gente precisa cuidar muito das nossas crianças hoje, para que lá na frente elas não venham a sofrer com essa epidemia também. E claro que nesses fatores todos, um dos fatores que também prejudica é a nossa inatividade, que estar parado não vai te ajudar em nada. Mas claro que a gente pode reverter essa situação. Só que é interessante você ver o real impacto que a inatividade tem já no teu organismo. Então estudos mostraram que 2 semanas parado, 2 semanas inativo, que aconteceu muito agora nesse momento de pandemia, que foi por isso que aqueles dados que eu falei nos últimos episódios foram tão altos, 2 semanas inativos já é o suficiente para você ter um aumento de 7% de gordura corporal. E principalmente um aumento na gordura abdominal, na região da barriga, o que é bastante preocupante. Lembra que a gente falou sobre o teste ali de você fazer em relação cintura-quadril? Quanto mais alto, maior o risco de você ter problemas do coração, infarto, hipertensão. Então tudo isso tem a ver com esses períodos de inatividade. Um aumento de triglicerídeos, diminuição da massa muscular, o que é bem preocupante. Você não pode de jeito nenhum perder massa muscular, não pode, não pode. Claro, e outras alterações metabólicas, como também maior resistência à insulina. E tem estudos que mostram, esse estudo foi de um amigo meu de São Paulo, do Givanildo Matias, onde ele fez um estudo onde 10 dias parados, 10 dias inativos, e você já teve percas significativas. Por exemplo, 10% no sistema cardiovascular, 15% de força, isso que você perdeu em 10 dias parado, 66% da massa muscular e 100% de flexibilidade. Isso apenas 10 dias parado. Então imagine se ficar um pouco mais do que isso, né? O nosso corpo ele só consegue queimar a gordura estocada quando ele está em níveis baixos de insulina. Então, quando a gente tem períodos muito altos durante o dia, fica muito mais difícil de perder peso, muito mais difícil de emagrecer, se você continuar mantendo esses níveis
níveis altos. Como que a gente mantém esses níveis altos? Comendo mal, e aí isso vai favorecer com que a sua insulina se mantenha alta e eu não vou conseguir emagrecer. Mas existem hormônios que auxiliam na queima de gordura e que são estimulados através dos exercícios, mas isso são temas que a gente vai abordar nos próximos episódios. Espero que você tenha gostado. Fica ligadinho que mais pra frente vamos falar um pouco mais sobre dados, sobre como mudar essa epidemia, o que você pode fazer, que alternativas utilizar e, claro, trazer muito mais informações para vocês relacionados a sobrepeso e obesidade. Curtiu, comentou, mandou para seus amigos já? Faz isso que eu estou te esperando no próximo episódio. Abraço e valeu!